E acho que estamos ao vivo. É isso aí. Chegou o mês de março. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo, sim. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira live do mês com a deusa Inês Barreto. Seja bem-vinda, querida, de novo. Obrigada, estou feliz aqui de volta em mais uma live. Eba. Olha, eu já, assim, já tivemos uma prévia da nossa live nesse fim de semana no Actors Award, É né? Os verdade, prêmios e Sinners ganhou de lavada, foi maravilhoso. Você viu a premiação ou alguma coisa da premiação? Eu vi o prêmio do Michael B. Jordan, né? Sendo entregue para a Viola Davis, foi muito legal, Nossa. assim. E muito legal o Ethan Hawke, né? Que estava competindo com ele, foi lá abraçar, ficou feliz, achei isso bem legal. E ele fez 2 papéis diferentes no mesmo filme, né? Ele vai levar tudo esse ano. Né? Exatamente. Agora, o Samuel L. Jackson também entregou, né, para elenco, né? E também ele e a Viola deram os gritinhos deles na hora de entregar os prêmios, foi muito massa. Eu achei emocionante, né? Foi muito lindo. E eu acho muito legal, né? Tá ganhando tantos prêmios por ser um filme de um diretor negro, de elenco majoritariamente negro, uma história que fala de racismo, mas também um filme de terror, né? Que é uma coisa que os prêmios reconhecem muito pouco, terror e fantasia, né? É. Então, tem uma coisa do gênero também, tá ganhando aí uns prêmios, ganhando uma importância, né? Eu não lembro o nome da atriz, mas a atriz que fez a tia Gladys na Hora do Mal também está sendo premiada, e é um filme de terror também, ela está ganhando um monte de prêmios também. E é uma bruxa, né? E é maravilhosa. Esse eu não vi, preciso ver. Sim, A Hora do Mal, né? E assim, é um filme que para mim, eu demorei, eu sou assim. Quando todo mundo diz assista, 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 eu me recuso. Eu tenho uma resistência, muita pressão, assim, para ver alguma coisa, entendeu? É algo dentro de mim mesmo que acontece. Então, quando passa o hype, aí eu vou assistir. E daí foi isso que aconteceu com A Hora do Mal, né? E aí, quando eu assisti, eu fiquei surpresa. Eu não imaginava que eu ia me apaixonar pela tia Gladys. Eu não vou dar spoiler, não se preocupe. Mas assim, eu acho que nem a atriz acreditou que todo mundo ia se apaixonar pela tia Gladys. E ela está ganhando prêmio atrás de prêmio, e é um filme de terror também. Então é surpreendente que 2 filmes de terror estejam premiando, mas claro, Sinners é de lavada, porque não tem comparação, 16, né, indicações ao Oscar, né? Então, realmente. Foi mais até do que o Senhor dos Anéis, né? Que acho que era o Senhor dos Anéis que tinha o Que tinha um recorde, recorde. né? Mas Senhor dos Exatamente. Anéis nunca foi indicado para atriz, ator, nada, né? Era só essas categorias mais gerais, assim. E sabe o que eu achei legal esse fim de semana? Porque o papo de tapete vermelho, né? A gente já vai ver os comentários aí, pessoal. Pode falar, comentar, se alucinar nos comentários, que é muito legal. Agora, o Wagner Moura, a ligação do Wagner Moura com pecadores. Você já descobriu? Não, essa eu não vi. Eu adorei quando eu soube. Porque o Ryan Coogler, né, que ele deu uma entrevista, né, o diretor de Pecadores, dizendo no que ele se inspirou para fazer os vampiros. Aquele olho brilhante dos vampiros. E ele disse que se inspirou no vilão de Gato de Botas 2, que é um lobo. E quem faz a voz em inglês desse lobo é o Wagner Moura. É verdade, o Gato de Botas eu vi. Então, aquele lobo que brilha o olho dele, fica vermelho assim. Então, o Ryan Coogler falou que foi aquele lobo que inspirou ele para fazer os olhos brilhantes do vampiro, acredita? Wagner Moura, se não ganhar, tá no Pecadores também.
Ganha o prêmio de consolação, né? Aquele como é que é? É menção honrosa. Nossa, eu achei fantástico, porque ele faz até a voz em inglês, né? Do É. lobo. Eu achei ótimo. Eu curti muito. E assim, quero dar as boas-vindas a todo mundo. Eu sei que eu estou empolgada, porque eu não sei quantas vezes eu assisti Pecadores, tão maravilhoso que é. E é um fenômeno de filme de terror que fazia tempo que a gente não tinha um filme de terror tão bom quanto esse, né? E eu espero que o pessoal tenha assistido, né? Não sei. Deixa eu ver aqui o Jailson, novo membro do canal. Seja muito bem-vindo, Jailson. Olha, quero agradecer a todos os membros do canal, né? E todos os que estão chegando agora, conhecendo o trabalho. Jailson, que filmaço. Quem não honra a ancestralidade não merece viver. A Totô Baiuaê, né? Isso aí. E eu acho que começa por aí, né, Inês? Essa questão do que representa esse filme, ele é maior do que o terror, maior do que qualquer outra coisa, né? Ele fala de muitos temas ali, né? Ele tem muitas camadas, né? Tem a questão da ancestralidade muito forte, tem a questão do racismo, fala muito da história mesmo dos próprios comunidades negras nos Estados Unidos, né? Vai trazer esses elementos ali de segregação, da Ku Klux Klan, né? Ele tem muitas. Eles trabalharam com muitas esferas ali para montar esse filme, né? O vampiro como representação acaba sendo como, né, metáfora ali daquela situação, é um elemento, né? Quando a gente começa a olhar para pensar, eles têm muita profundidade. O lance da música, né? Do músico que nasce com um talento, né? É muito. Sempre que eu vejo ou que eu vejo alguém falando sobre, eu penso nisso, assim, quanto de profundidade, quanta coisa nova a gente vê toda vez que a gente assiste, né? É verdade. Não dá para ver tudo de uma vez só, né? É interessante até o pano de fundo, né? Assim, basicamente localiza o filme numa época específica da história, uma geografia específica de escravidão nos Estados Unidos, né? E também por trás ainda tem a história da máfia, né? Dos mafiosos, que é muito pequena assim as menções, mas existe toda uma questão deles terem se envolvido com mafiosos e darem o golpe em dois grupos rivais e saírem ali. E o filme é ambientado ali na década de 30, que é o período do auge da máfia ali, da lei seca, né? Sim. Que os Estados Unidos teve ali uma lei seca durante muito tempo, e foi aí que a máfia começou a vender bebida alcoólica contrabandeada. Então, também tem essa coisa dessa ligação que eles teriam ali com os mafiosos, com o grupo até do Al Capone, né? Que tá bem naquele período, né? Eu pensei, porque como a gente vai fazer live em julho sobre Zé Pilintra, né? E semana passada eu fiz uma live sobre a figura do trapaceiro, do malandro, no texto da Bíblia Hebraica. E já dei o spoilers que a gente vai falar sobre Zé Pilintra em julho, né? Mas eu não consegui me desconectar desses gêmeos como tricksters também, como malandros, né? Eles basicamente eles se safam de tudo e eles do começo ao fim eles estão relacionados com essa figura, com essa imagem do trickster, né? E acho que tem um paralelo com a ideia do Zé Pilintra também, que é a malandragem como uma estratégia de sobrevivência, né? Que eles estão lá, tipo, passa uma perna na máfia, quando volta eles têm que ser um malandro e negociar com a Ku Klux Klan, que é quem quer que eles morram, mas é uma estratégia de sobrevivência e uma estratégia de alguma forma para ajudar aquela comunidade, né? Isso tem muito paralelo com a história do Zé Pilintra, né? As histórias todas do Zé Pilintra
tem essa relação, né? Ele usa a malandragem para sobreviver num contexto, né, de exclusão, de perseguição a pessoas negras, a capoeiras, né? Porque ele é muito ligado à capoeira, e também usa para ajudar a comunidade, né? Sim. Então, acho que tem muito esse paralelo, assim. Eu acho fantástico. Agora, deixa eu só ver os primeiros comentários e aí a gente se aprofunda nos detalhes, né? Marco Silva, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Mari, membra do canal, boa noite, Ângela, boa noite a todas, todos e todas. É isso aí, marcando presença. Plena Five, membra do canal. Olá, benção, professoras Ângela e Inês. Hoje meu marido Danilo está aqui vendo ao vivo também. Ah, que legal, que as deusas nos abençoem, né, Inês? É isso aí, Lena Five. Queria dizer que quando vi o filme, as análises de que mais gostei foram as do Ale Garcia e do Felipe Barbosa. Quem quiser, recomendo muito que vá ver depois dessa live, que certamente será incrível. Ah, obrigada pela recomendação. Aí, ó, a Lena Five também amou A Hora do Mal e a Tia Gladys, ó. Hashtag Viva Tia Gladys. É isso aí. Vou assistir. Olha, vou assistir, depois eu vou seguir. Se tiver um fã-clube, eu quero entrar. É ótimo. Olá, Peixe Ramos maravilhosa. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês. Obrigada, querida. Seja bem-vinda. Maria Helena Amaral. Boa noite, professora Ângela e Inês. Sei que vou adorar essa live. Ah, maravilhosa. Obrigada. Peixe Ramos. Professora Ângela, esse filme me emocionou profundamente. É isso, né? Porque ele não é só um terror. Ele é tão profundo. Eu acho que ele pega em várias camadas nessa questão, né, Inês? Sim. E ele tem umas partes muito emocionantes mesmo, né? Quando eles. A parte toda que, para mim, relacionada com a música, né? Sim. Puxa muito isso, né? A intenção era justamente a gente ter ser tocado pela música, né? Uhum. E eles conseguiram, né? E o cara tem uma voz, esse menino, que ele cantou até no domingo, né? Nossa! Esse menino é muito bom. E Que ele é novinho, voz. né? Ele tem, super novo. sei lá, uns 17, 18 anos, talvez um pouco mais. É um adolescente, assim. Ele não é tão adulto assim. É um jovem adulto, né? Mas para menos do que para mais, né? Jesus da Shopee, membro do canal. Boa noite, professoras maravilhosas. Obrigada, querido membro do canal. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Lena Five, foi tão legal que, coincidentemente, Bem-vindos a Derry acabou conversando muito com pecadores e foram lançados relativamente perto. É verdade, né? Eu não vi essa série ainda. Guria do céu! Você vai adorar. Não, eu tenho um problema com terror, que é um problema de macumbeiro, né? A gente olha aquilo lá, esse terror, fantasma, espírito, não sei o quê. Tá bom, gente. Queima uma pólvora aí. Joga o sal grosso para as banhas de arruda. É mais simples do que a gente imagina. Aí vai lá o estadunidense, chama o padre exorcista. Não precisa, entendeu? Por isso que é o que a gente sempre brinca. Aqui no Brasil não existe filme de terror. Porque qualquer um que incorpora um Exu lá que o charuto tá resolvido. Então, eu tenho uma questão com filmes de terror, porque às vezes eles começam muito bem, mas aí vai chegando uma hora que eu perco um pouco. Então, o Pecadores, né, me segurou muito. Tem um argentino, que eu sempre vou procurar agora o nome, que eu sempre esqueço, que é muito bom também, de uns 2 anos atrás. Mas aí eu sempre espero passar o hype para ter certeza se vai valer a pena. E esse universo do Stephen King eu conheço muito pouco, então eu preciso assistir It, entrar mais para poder assistir a série. Olha, eu confesso, assim, que eu sou bem chata para filme de terror, sabe? Mas eu amo, sou viciada. Mas é quase white people's problem. É quase problema de pessoas brancas, né? É quase isso mesmo. Tá nessa linha. Que se fosse povo do terreiro, já na segunda cena já estavam encerrando a história, né? Sabe, no Brasil não tem filme de casa mal assombrada, porque a gente resolve ser fácil, entendeu? Exato. Planta umas espadas de São Jorge, faz uma defumação, resolve.
E aí a gente assiste em casa e fica, nossa, né? Mas todo esse drama só por causa de um fantasma, né? Conversa com ele, né? Vê por que ele tá ali. Às vezes ele precisa de ajuda também. Também, Essas coisas, né? Olha lá, Helena Paiva. Nossa, concordo muito com a Inês. Ninguém toma um banho de erva, faz uma defumação. Fica tudo no padre exorcista, no pastor, essas coisas. Realmente, claro que é doutrinação, né? Botar padre, ou sempre exorcista, sempre essas coisas em volta, né? E acho que tem muito do background religioso deles, né? De ter. Tanto que, assim, filme com coisa católica é sempre muito espalhafatoso, né? Porque eles têm essa coisa protestante de ser tudo muito clean, né? Com menos rituais e tal. Então, eu acho que isso pesa um pouco também, né? Esse espetáculo do Mal Assombrado, porque eles têm essa coisa protestante, né? É verdade. É tenso, é tenso. Eu estava tentando. Não é o mal que nos habita. O mal que nos habita é a tradução do filme argentino, que eu acho que é esse que você está se referindo. Esse filme é muito bom. Cara, esse filme é punk, né? Esse filme é pesado. Argentino, quando eles fazem horror, assim. Eles sobem a régua. Quando eu assisti, eu fiquei assim, eu não acredito que eles fizeram isso. Esse filme Tipo, ele vai além do que a gente espera ver num filme de terror, né? Sim. É assustador, assim, e é assustador de um jeito que eu não esperava, né? Assim, então, realmente, eu acho que o Mal que nos habita foi um dos mais, assim, de causar assombro, né? Assim, você fica sem ação em várias cenas, então esse merecia uns prêmios, sim, merecia uns negócios bem... Sim. Realmente. Mas assim, deixa eu só ver, tem 2 comentários aqui. A Mari, a história do filme Pecadores arrasa, é um terror que vale a pena assistir, os atores escolhidos perfeitos, realmente. O elenco foi muito bom mesmo. Cláudia Antonieta, membro do canal, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos, todas e todos, é isso aí. Então vamos, né, entrar no filme, né? Então, a questão do pano de fundo histórico, como você começou a mencionar, né? Essa questão da escravidão não era uma questão monolítica em todos os estados dos Estados Unidos na época, né? Tinha lugares piores e lugares menos piores, mas, né, não tinha muita... Os Estados Unidos, eles têm... Quando eles se tornam uma república, né, ali 1700 e pouco, eles acabam com a escravidão. E aí tem uma guerra civil, né, que é a Guerra da Secessão, que é o norte contra o sul, porque o norte eram esses estados que queriam acabar com a escravidão e o sul eram os que queriam manter. Né? E aí era num momento que uma parte dos Estados Unidos ainda não existia, né? Ainda estava aquela parte da expansão para o oeste vai acontecer depois, né? Eram aqueles estados ali da costa leste. E eles ficaram anos, né? Foi uma guerra sangrenta e é uma das bases deles, né? Da construção de nação deles. E o norte ganhou. Só que aí alguns estados do sul que dependiam muito da escravidão, né? Porque o sul era mais rural do que o norte, né? Principalmente colheitas de algodão, milho e tal, criaram um sistema que era um sistema de servidão, né? Até no filme, que é bem depois, né? O filme se passa, ele localiza ali mais ou menos na década de 20 e 30, que quem trabalha na fazenda tinha um dinheiro que não era dólar, que era tipo uma moeda corrente, que até eles brigam uma hora no filme, tipo, se você ficar aceitando o dinheiro da plantação, a gente vai falir. Porque os donos das fazendas faziam isso, né? Eles moravam na fazenda e não recebiam em dinheiro, recebiam num cascalho lá, numa moedinha que ia trocar dentro da própria fazenda, né? Então legalmente o sistema de escravidão não existe, mas é uma permanência dessa opressão, né?
mesmo sem a escravidão, os negros norte-americanos foram ter direitos civis só na década de 60, né? Existia toda a questão da exclusão racial legalizada, né? Escolas de branco e de negros, né? O negro não pode sentar, só pode sentar meio para o fundo no transporte, no ônibus, no trem. Tem lugares que não vendiam para negros de jeito nenhum, e era isso mesmo. Tem as vizinhanças brancas e negras, né? Uhum. E acho que isso no filme, eles enfocam a comunidade negra, e isso fica um pouco subentendido e um pouco como pano de fundo, né? Sim. Porque eles interagem muito pouco com pessoas brancas, né? As pessoas brancas vão aparecer depois lá, né? Os vampiros quando eles têm aquela família chinesa, a família chinesa tem 2 lojas, que é uma para os brancos e uma para os negros, né? Sim. Na mesma rua, né? Na Um mesma lado e rua, outro. cada um entra numa, né? Então isso fica ali mostrando essa questão da segregação, né? Que mesmo já com muito tempo, acho que mais de 100 anos da libertação, ainda existia essa segregação, ainda existia esse sistema da plantation sem escravizado, mas com uma servidão, né? Uhum. Acho que isso move muito o cenário do filme, né? Eles estão voltando justamente para essa comunidade, né? Que ainda é rural, que ainda vive dessa forma muito segregada, né? Com a Ku Klux Klan ali atuando, né? Sim. Nossa, é muito tenso. É interessante que mesmo tendo todas esse pano de fundo e o centro ser a comunidade negra, eles trazerem uma família chinesa ali para fazer mostrar essa questão que eles tinham que se desdobrar ali na segregação, e também os vampiros serem escoceses, né? Acho que é irlandeses. Irlandeses, Os isso, Estados desculpa. Unidos tem uma comunidade irlandesa muito grande que também sofria preconceito, né? Irlandês, exatamente. Desculpa o equívoco. Mas então trazer a comunidade, essa questão dos irlandeses e dos chineses ainda ali, assim, reduplica as camadas do filme, né? Nesse pano de fundo histórico. E os chineses entram muito também como esse grupo próximo, até aliado, né? Porque eles são mais aceitos pelos brancos por eles não serem negros, mas eles também não são brancos, né? Sim. E aí foi um processo meio parecido com o que a gente teve aqui, né? Aqui no Brasil você tem um incentivo de imigração europeia e japonesa em algum momento para suprir essa mão de obra que era escravizada negra. Sim. Por isso que a gente tem um incentivo, principalmente da imigração italiana, né? E vem portugueses, espanhóis, alemães, né? E nos Estados Unidos o chinês também tem um pouco esse papel, né? De suprir essa mão de obra. E aí eles ficam nesse lugar meio intermediário, né? Eles não são negros, mas eles também não são brancos, né? A lei de segregação racial não se aplica, mas eles também não são completamente aceitos naquela nação, né? Naquela comunidade. Então acho que foi bem perspicaz assim colocar essa família chinesa, né? Com certeza. Tem uma comunidade chinesa muito grande até hoje, né? As grandes cidades todas têm bairros chineses, né? Uhum. Verdade. E assim, se a gente entrar um pouco na questão da perspectiva religiosa né, a gente pode voltar na questão histórica sem problema nenhum, né? Mas a perspectiva religiosa tem não só toca, por exemplo, no voodoo, né? Ou próprios amuletos, né? E a própria sacerdotisa voodoo ali maravilhosa que quebra um estereótipo também racista de uma mulher gorda, que geralmente em filmes é como se tem um papel materno, mas ela ali ela é uma mulher gorda, extremamente sensual, extremamente, né, livre e sacerdotisa ainda, uma referência que vai trazer o embate, que vai ainda ter o discernimento no momento ali crucial na questão dos vampiros, né?
Então, essa pano de fundo religioso não é só restrito aos voodoos, tem muito simbolismo ali, né, envolvido no filme. Por exemplo, as serpentes, né, a cobra que eles matam no começo e coisas desse sentido. O que, que você percebeu alguma outra coisa? Ou o que, que você acha dessas questões? Eu achei que ter essa personagem e a forma como eles colocaram essa, né, essa espiritualidade negra foi muito, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei do filme. E nisso, é numa mulher negra que foge dos estereótipos e que ela é a única que percebe o que está acontecendo, né? Porque tá todo mundo ali, ela, não, peraí que isso que eu resolvo. O que eu percebi, assim, né, fica muito claro na cabana, né, que ela tem as guias de conta, né, tem todo o cenário e tal, mas duas coisas que eu achei que foram muito bonitas, assim, quando ele chega na cabana, que tem uma oferenda ali para aquele espírito que era o filho deles, né, e tem todo ali um simbolismo muito bem feito, né, do que seria essa oferenda. E no final, e aí eu vou cortar com spoiler para o final, quando que um dos gêmeos morre, né, na luta final, que é o que encontra ela, né, depois com o filho. E ele encontra esses espíritos do outro lado e eles estão de branco, né? E não é um encontro triste, né? É um encontro do retornar, né? Do voltei para minha família. E branco é a cor usada no luto, né? Na tradição iorubá. É muito maior do que isso o uso do branco, mas por ser a cor dos orixás criadores, né? Os orixás brancos, os funfun, ele é usado no luto. Então acho que ali teve também esse cuidado de pensar nesses pequenos simbolismos, assim, que você consegue olhar, e acho que é uma cena muito bonita nisso, né, a morte ser tratada como um reencontro, né, como uma ida para o outro lado, não com aquele peso, normalmente, que a gente vê do cristianismo, da tristeza, tragédia e tal, uma tragédia, morreu todo mundo, mas na morte ele se reencontrou com a sua família e foi, né, para o outro lado, assim, e que é uma cosmovisão africana, né? Sim. Com as diferenças de diferentes povos, mas em geral as cosmovisões africanas pensam nesse tipo de continuidade do espírito, né, e do reencontro. Acho que isso foi também muito, muito legal ter colocado dessa forma, né, que valoriza também toda a questão da cultura negra no filme, né. Que vai na contramão dos discursos hegemônicos, né, da morte, do que significa morte, né, de um filme de terror ainda, quando se espera alguém que morre, é aterrador, é violento, é desesperador, e foi na contramão mesmo, foi completamente na contramão ali. E interessante que se você, os vampiros ali, eu não consegui entender os vampiros como o pior, como o problema do filme, como a maior ameaça do filme. Porque se você tira, como a gente já comentou isso na live da Agatha, né? Quando deu o spoiler aqui da live de hoje, né? Que se tirar os vampiros, continua sendo um filme de terror, né? Sim, que o verdadeiro terror do filme é Ku Klux Klan, né? E os vampiros, eles são ruins porque eles se aliam com essa galera, né? E os indígenas ainda pegam eles, avisam o pessoal e aí eles fogem e se aliam com a Ku Klux Klan, né? Porque o vampiro irlandês também tem essa coisa do imigrante, né? Também os imigrantes italianos e irlandeses sofreram muito preconceito nos Estados Unidos, né? Eram comunidades que eram consideradas até não brancas, né? Os irlandeses majoritariamente católicos, o que também é né? O irlandês tem até aquela fama de que eles são bêbados, né? De que eles são arruaceiros. Então, o vampiro também ser um imigrante também traz essa coisa da disputa, né? Qual imigrante, apesar de tudo, vai ser cooptado e qual não vai, né? Exatamente. E o discurso do vampiro é um discurso de globalização, de universalização, de vamos todo mundo pensar igual. É exatamente na contramão da diversidade, na contramão da multiplicidade, da riqueza cultural. A gente vai pensar igual, a gente vai. Tanto que, cara, aqueles dois da Ku Klux Klan, junto com o vampiro,
parecia as marionetezinhas, né? É. Cantando tudo igual, com a violinha virando para o mesmo lado. As marionetezinhas ali, né? Eram só cérebro ali. Então, essa questão de proselitismo, de cooptar, de conseguir universalizar o discurso, o pensamento, todo mundo pensar igual, todo mundo aceitar a mesma coisa. Isso, para mim, é colonização na veia, né? É. E é essa coisa de que a cultura ocidental vai abarcar tudo, né? Ela vai beber o que ela acha melhor, o mais interessante da cultura afrodiaspórica afro-americana. Mas Uhum. ela vai pasteurizar e vai pegar para ela e vai dizer que é dela, né? Que é exatamente o que Sim. aconteceu com o blues, né? O blues, o rock, o É, primeiro é blues de branco, porque o branco não frequentava os lugares dos negros, né? E aí o sim, rei do rock é um cara branco, completamente padrão, e exato. apagou todos os grandes guitarristas e cantores de blues que vieram antes dele, né? Sim, o Elvis, ele basicamente copiou É, música negra. porque ele vivia numa comunidade que tinha né, muitos negros e ele cresceu ouvindo música negra, né? Uhum. Sim. Então, mas com a cara dele, é claro que fez sucesso, né? E também com o negócio da segregação vigente, né? Ele tinha acesso a lugares que um músico negro não teria, né? Exato. E essa cooptação, isso fica muito evidente no discurso do vampiro. É, Cara, eles esfregaram na cara tudo, né? Assim, o filme é muito, muito incrível por causa disso também. Em relação à igreja ali, porque ele era o preacher boy, né? O cantor ali, ele era filho de pastor e tem esse embate. Se você cantar, você não vem, não fica na igreja. Se você entre a religião, entre o cristianismo e o rock e o blues e a música, né? E isso é histórico, isso é real, né? Esse embate, essa demonização. e essa ideia de que o músico ele vai cair no mundo, no pecado, né? De que a artista tem essa coisa do pecado, né? E Uhum. o que me chama muito a atenção também é que essa história dele remete muito à história do pacto demoníaco Sim. do Robert Johnson, né? Isso, da encruzilhada. Que para quem não conhece é uma história muito famosa, muito tradicional dos Estados Unidos, de que o Robert Johnson foi de verdade um grande guitarrista de blues, muito no começo, assim, tem pouquíssimas gravações dele, porque né, era uma época ainda que não tinha tanta tecnologia, que ele teria feito um pacto com o demônio numa encruzilhada para ser o maior guitarrista de blues de todos os tempos. E ele conseguiu, só que aí ele teve uma vida desgraçada, assim, morreu muito jovem, né? Por isso também que a gente tem poucas gravações dele. E isso é trabalhado em vários filmes, em vários quadrinhos, em várias séries, essa coisa do guitarrista. Até a gente tem na nossa cultura brasileira e portuguesa o violeiro que faz pacto com o diabo. Uhum. Então, e aí ele traz essa figura do menino ecoando um pouco, né, essa coisa, porque ele larga a igreja para seguir o talento dele, né, a vocação dele. Tem uma briga com o pai, apesar que no final ali, né, no final, quando tudo acontece, ele volta para a igreja, né, mas aí tem aquela cena final dele bem velhinho que ele vira guitarrista de blues de verdade, né. Que, Sim. aliás, é um guitarrista de blues de verdade, né? É o Buddy Guy, que é um dos grandes Sim, nomes, maravilhoso. que é um dos que ainda, daquelas gerações mais antigas, que ainda tá nativa, né? Então, eles ecoaram essa história do Robert Johnson, mas sem o pacto explícito, né? Sem botar uma figura diabólica, uma encruzilhada, tipo, né? O pacto, entre aspas, dele é seguir a vocação dele, né? É abrir mão daquilo e arrumar uma briga com o pai e seguir o que ele queria fazer, né? É interessante na cena pós-crédito, né? Que ele aparece tocando dentro da igreja, É, né? Com o jovem. E aí, quando acaba de tocar, ele olha como se tivesse alguém ali. Então,
fica o Coogler, o diretor, ele acabou deixando em aberto como se, né, a pessoa pode imaginar que que o diabo apareceu ali ou que não, ou que, né, porque ele para de tocar e olha, assim, né? E é uma cena interessante porque dá abertura para para fazer esses paralelos, né? Eu lembro da série Supernatural, né, o Supernatural, que eles fizeram um episódio no começo da série sobre essa questão do pacto com o demônio e o, o tocador de blues, né? E assim, eles fizeram exatamente citando o Robert Johnson, né? Falando sobre essa lenda do pacto e citando as músicas, as letras, porque em algumas letras ele fala sobre cães do inferno perseguindo ele, ou coisas assim. Então, as próprias letras, né, dele alimentavam essa lenda, né? E isso a cultura, né, os filmes exploraram muito isso, e muitos colocando com guitarristas brancos, né? Sim. Tem um filme, agora eu não me lembro o nome, é com o mesmo ator que fez o Karate Kid, que ele é o guitarrista e aí ele tem um professor negro e tem também todo esse professor dele seria o Robert Johnson. Eu não lembro o nome desse filme, é um filme dos anos 80, assim, de eu Sessão da vi esse Tarde. filme, mas eu também não lembro o nome. Mas eu lembro. É o Ralph Macchio, né? O ator do Karate Kid que. Eu acho que o filme chama A Encruzilhada mesmo. É verdade! Sim, é Tô Encruzilhada. procurando aqui. É. Que é um filme de, sei lá, 86. Nossa! Mas... que aí é essa história, né? O professor dele seria o Robert Johnson, mas ele é um menino branco que quer aprender a tocar blues, né? Uhum. Mas é muito interessante essa questão do pacto, né? Pessoas que. Porque esse filme também evoca todos esses mitos, né? Em torno de pessoas jovens que fazem muito sucesso e que morrem jovens, né? Já tem muita gente falando da idade de 27 anos, o Kurt Cobain, e daí vai falar até da Amy Winehouse. O Jim Morrison. Pessoas que o Jimi fazem Hendrix. sucesso. Sim, que fazem sucesso na música, que morrem jovens, né? Anos, começou com o Robert Johnson, né? Sim. E até hoje o pessoal fala sobre isso. Não é uma coisa que morre assim tão fácil, né? Mas voltando à questão do voodoo, quero cavalcar um pouquinho mais aí, porque o Fumaça, que é o que tem o bebê, né? Eu esqueci um monte de nome, gente. Eu assisti esse filme também. 200 vezes. Eu esqueço o nome de todos os personagens. Mas tá. Tudo. O irmão que geralmente está em torno da cor azul, né? O gêmeo da cor azul. O Fumaça, ele carrega um amuleto que a sacerdotisa passa para ele. E ele realmente é aquele que consegue resistir o máximo possível, né? E vingar, inclusive, a comunidade negra ali em relação a Ku Klux Klan, né? E é interessante, ele só morre depois que ele tira aquele amuleto, né? Então ele sabe que ele não vai morrer enquanto ele tiver aquilo ali. E a forma como o voodoo é tratado de maneira tão respeitosa nesse filme, com tantas nuances e assim, trazendo mesmo que é uma expressão religiosa, é uma religião popular, ela não é de elite, ela está ali para servir, né, o povo, e por isso é tão multiforme, né, porque não tem essa é a tradição oficial do voodoo, você não vai encontrar isso de verdade, né? Porque ela se caracteriza ali dentro das comunidades, né? Eu achei incrível a forma como é retratado essas questões, né? Eu também. Eu achei que isso foi muito bem colocado e eu gosto muito dessa ideia, né,
de que a base espiritual deles para lutar contra essas coisas sobrenaturais vem dessa ancestralidade voodoo, né? Sim. É o amuleto, é a sacerdotisa que vai olhar, ela que dá as instruções, né? Vem da ancestralidade negra. Eles estão combatendo essa ameaça externa, branca, com uma ancestralidade religiosa que é a deles, né? E da região. E eu acho, e uma das coisas que é isso, né? Mostra muito esse voodoo como um recurso do povo, né? Até quando eles estão na cabana lá no começo do filme, que vem umas crianças e pede remédio para ela dá, e ele ainda reclama, você está dando de graça. Ela, sim, eu vou fazer isso. É um recurso do povo para resolver sua vida, né? Para se curar até, porque, né? Recurso médico devia ter muito pouco, né? E se tivesse, não era acessível para eles, né? Também, muito caro também, né? Ou não atenderia pessoas negras, né? No contexto. Mas eu também gosto muito disso. Eles fizeram muito respeitoso e souberam trabalhar isso muito bem, né? Não ficou um respeitoso sem um fundo real. Dá para perceber que foram entender aquilo e colocar da forma como correta, né? O mais próximo possível da realidade, assim, não tiraram da cabeça deles, né? Exato. E ó, só para avisar o pessoal, quem não sabe, tem uma playlist aqui no canal chamada Voodoo, em que a gente fez várias lives, inclusive uma pesquisa histórica sobre Marie Laveau, sobre as Marie Lavaux, né? Porque tem mais de uma na história, e a gente trabalhou várias questões do voodoo até os dias de hoje, tá? Então tem uma playlist, gente, sobre voodoo aqui no canal para quem quer conhecer, entender melhor. E é legal maratonar a playlist e voltar a assistir Pecadores, porque aí você vai perceber mais coisa envolvida ali. Eu assisti às suas lives de voodoo. O que você achou? Me Não, eu conta. achei muito legal e eu fiquei pensando em como tem paralelo com a minha pesquisa sobre magia no Brasil. As Sério? representações de jornais sobre os praticantes de voodoo são muito parecidas com a que eu encontro na minha pesquisa de praticantes de feitiçaria, curandeirismo e tal. É muito parecido. E é mais ou menos a mesma época, né? Eu trabalho com jornais ali de 1890 até 1970. Essas representações ali do final do século XIX, começo do XX, né, até esse tom sensacionalista, assim, é muito parecido. Eu fiquei bem impressionada, assim, porque eu conheço muito pouco de documento histórico disso, né, porque eu estou pensando outra época. Mas é muito parecido, foram muitos paralelos, assim. Eu fiquei assim, falando, nossa, isso aqui podia ser uma matéria que saiu no Jornal do Rio de Janeiro em 1890, sem tirar nem pôr, assim. Nossa, que massa é saber disso, porque assim é o fenômeno assim, o pânico satânico, né? Que demoniza, que sensacionaliza as coisas e inventa e estigmatiza, né, essas pessoas. E que coloca essa ideia de magia, que isso é uma das coisas que eu estou tentando teorizar, né, no meu trabalho, que coloca essa ideia de magia como sempre a exclusão, né? Aquilo que eu não aceito como sendo religião, né? Aquilo que não se encaixa no meu padrão de religião, né? Europeia, branca, cristã, que segue determinados rituais, que tem determinada visão de mundo, é magia. E se é magia, eu posso perseguir. Né, simplificando muito, é meio isso, né? Tanto e nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? E aí aqui a gente tem toda essa coisa de no Brasil não teve lei de segregação. Não teve. Não diretamente uma lei que dizia pessoas negras não podem fazer tal coisa. Mas as leis que proibiram o que era chamado de curandeirismo era basicamente para combater a atuação de pessoas marginalizadas, negras ou indígenas dentro de ciências médicas. Então é uma lei de segregação, né? Claro. Tanto a capoeira proibida por lei, que era majoritariamente feito por pessoas negras, né? Então a lei da vadiagem, né? Também. Então você está tinha um código que existia também no século XIX, que eram os códigos de conduta, que eram como as pessoas tinham que se portar em vias públicas. Então, tinha gente, por exemplo, prostituta, ela era
pega, né, no crime, ela não era para cadeia, mas ela tinha que se comprometer a seguir um código de conduta e assinar um documento de que ela não ia mais prostituir por causa disso, que é esses mecanismos de segregação também, né? E eu fiquei bem impressionada nisso, assim, contextos que são históricos diferentes, mas que acabam indo para um lugar muito parecido, né? Verdade. Teve proibição de uso de línguas nativas aqui no Brasil. Teve também. Né? Então, segregação, né? Vai acabar tendo. E falando nessa questão de língua, eu achei muito interessante a escolha da pessoa que permite que os vampiros entrem. Uhum. A escolha da pessoa asiática para ela ser quem permite que os vampiros entrem. E, claro, a justificativa é a questão familiar, é a questão emocional. Ela se viu ali numa sinuca de bico ali em relação à sua filha, né? Então, mas queira ou não, colocar um grupo, né, contra o outro, ou algum grupo ali cedendo emocionalmente, por causa da questão familiar. E separando para conseguir ganhar, né? Sim. Pegando outro grupo vulnerável e separando eles ali para conseguir ganhar a briga, né? Também acho que foi uma escolha bem. Essa questão dos chineses foi muito bem trabalhada nisso, né? Sim. Agora vamos falar da cena mais maravilhosa do filme, que quem assistiu já sabe de que cena eu estou falando, né? A cena que você se arrepia e não sabe mais que não tem mais pelo para se arrepiar, né? Que tudo fica assim, explode a cabeça, né? Quando ele coloca que a música é capaz de quebrar barreiras entre a nossa realidade e outra realidade, entre o nosso tempo e outros tempos. O que você me diz daquela cena, Inês? O que você tem na cabeça sobre ela? Essa cena foi uma sacada muito incrível, né? E o que eu achei muito incrível é justamente o lance do tempo, né? Não ser só aquela ideia do a música traz os ancestrais. Não, ele vai trazer o tempo. Então, eles têm lá os ancestrais, mas eles também têm pessoas da nossa época, porque essa visão de tempo como um tempo circular, né? Ele não anda em linha reta, né? Ele se conecta de alguma maneira, né? Que é também uma visão de presente ali em diferentes cosmovisões africanas, né? Uhum. E que não tem só os africanos, né? Tem africanos diferentes, tem os ancestrais chineses que estão ali acolhidos, né? Tem outras pessoas ali naquele tempo, né? Então tem, acho que essa mensagem também de uma união daqueles que não são iguais, né? Que é possível ter essa união numa diversidade, né? Fora que a cena, esteticamente, ela é linda, né? Ai, nem me fale. E é exatamente o contrário do discurso do vampiro. A uniformidade. Porque quando todos saem e começam a cantar, claro, a música irlandesa é linda, é muito legal também, né? Questionável, porque a música é legal também. Você tem vontade de cantar com o vampiro, né? Mas é diferente. Tá me ouvindo? Sim, o meu fone deu uma falhinha, mas tá funcionando. Qualquer coisa grita. Mas assim, quando eles saem, porque a gente vê aquela diversidade maravilhosa. O tempo que não tem mais antes e depois, é tudo ao mesmo tempo, cíclico. Quando eles saem e cantam com o vampiro, eles estão cantando a mesma coisa igual. Uhum. Acabou a diversidade, acabou a multiplicidade, acabou as diferentes manifestações ao mesmo tempo. Tá todo mundo no mesmo ritmo, fazendo a mesma música, o mesmo, né? Sim. É um contraste muito grande
com relação a essa. É transcendental essa diversidade. Ela transcende, ela vai além. Até a questão, né, na cena de o teto pegar fogo e não tem mais as fronteiras, não tem mais limites. Está livre. Aquilo é uma manifestação livre e protegida ao mesmo tempo. Então, é um oposto. É um contraste muito grande. Sim. E é onde esses vampiros ainda não conseguem alcançar, né? Ainda não tem aquela porta aberta para eles conseguirem alcançar. Eles não conseguem chegar lá, eles não conseguem nem visualizar isso acontecendo, né? Dentro da visão deles de mundo, né? Sim. Mas é aquilo que ao mesmo tempo chama os vampiros. Porque é aquela força, né? Aquilo que eles querem, né? Toda aquela potência, mas o que eles querem é domesticar aquela potência, que é exatamente a colonização. E essa metáfora do vampiro, né? Do sugar, né? Uhum. Que também é colonização e colonialismo. Suga, controla, né? E fica domesticado. Sim. E acaba. Não, corta as ameaças, né? Os indivíduos ali mais rebeldes, que seriam ameaças, essa estrutura vai comendo ele aos poucos, né? Exatamente. Vamos ver só um pouquinho mais de comentários aqui. Moacir Malta, boa noite, seja bem-vindo, querido. Peixe Ramos, um pano de fundo bem chamativo, quase um pisca-alerta ligado. É verdade. Com certeza. Marco Silva, achei que Pecadores tem uma pegada parecida com Lovecraft Country. Você assistiu? Assisti. Muito massa, né? É uma pena que só teve uma temporada, apesar que é uma temporada que se resolve bem. Mas é muito boa, tem muito a ver, assim. Acho que tá no mesmo contexto ali. Tem até alguns atores, né, que também estão nas duas. Acho que sim. Acho que tem um ou dois que estão nas mesmas. Nossa, eu lembro que eu não conseguia parar de assistir Lovecraft Country. Lovecraft Country foi muito bom. O livro eu não cheguei a ler, mas a Também série não. foi muito legal. Muito bom mesmo, Marcos. Lena Five, em tradições banto, o branco é a cor dos mortos também. Também os Impemba, que são os mortos e os ancestrais, né? Sim. Opa, não está projetando? Ai, eu amo quando o meu mouse, eu clico e ele não... Ah, foi. Às vezes acontece, gente. Obrigada, viu, Lena Five. Peixe Ramos, essa mulher negra me inspirou, senti muita proteção, carinho e feminilidade. Ares de uma deusa, com certeza. Queria aproveitar, né, esse comentário e me chamou a atenção como a sexualidade ali é mostrada de uma perspectiva mais feminina, muito mais em torno do prazer feminino do que do masculino. Isso me chamou muita atenção. É verdade, eu não tinha conectado, mas que dos momentos de sexualidade, os protagonistas são as mulheres, né? É o prazer delas que está no centro. E a iniciativa delas mais do que deles, né? Exatamente, eu achei isso assim extremamente satisfatório. E aí pensando que mulheres negras normalmente são muito objetificadas nesse sentido, né? Principalmente mulheres negras mais jovens, né? Mais magras, enfim, são muito objetificadas, né? E também é uma outra virada que o filme propõe, né? Achei fantástica a questão da sexualidade no filme. Recomendo, tá, gente? Querem um manual? Assistam Pecadores. Lena Faye, o filme conversa com o fato dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos terem tido lideranças mais ligadas ao cristianismo e ao islamismo, enquanto no Brasil essas lideranças são mais ligadas, deixa eu ver, continua onde? Aqui, as religiões afrodiaspóricas. Vocês podem falar mais sobre isso e o que levou a esses processos? Eu acho que no Brasil não é só as religiões afro, né? A gente tem todo um afrocatolicismo muito importante para a nossa
formação para a gente entender o campo religioso no Brasil, o afrocatolicismo é muito importante, e às vezes até convivendo com as religiões afro, né, sem essas disputas, né, de pessoas que pertencem às duas coisas, né. Até fazendo um parênteses, tem uma pesquisa de um pesquisador de Minas Gerais, que tem um livro chamado Sacerdotisas Voduns, que ele vai pesquisar justamente essas mulheres, que elas eram sacerdotisas do culto dos Voduns no Brasil, né, de origem africana jeje, e eram de irmandades religiosas afrocatólicas, e eram lideranças nas suas comunidades, porque essas irmandades afrocatólicas, elas eram responsáveis por comprar alforrias, né, por dar suporte ali em problemas de saúde, em problemas familiares, de dinheiro mesmo, né, era tipo uma poupança. Então, eu acho que as lideranças negras aqui têm um pouco disso. A presença islâmica no Brasil foi muito apagada, e ela foi muito importante em alguns momentos. Muitos escravizados que vieram ali daquela área da Nigéria e do Benin eram islâmicos, e foram esses escravizados que fizeram a revolta dos malês em 1835, que é uma das revoltas escravas mais importantes que a gente teve. Foi na Bahia, e por conta da revolta dos malês que essa presença islâmica foi muito apagada, porque esses escravizados islâmicos começaram a ser separados, começaram a não ser mais comprados, essa religião foi sendo apagada porque eles davam muito trabalho, né? Eram normalmente pessoas que sabiam ler, que ensinavam outras a ler, que tinham uma articulação religiosa, uma comunidade religiosa muito forte, e isso era um problema, né? Então a gente teve essa presença. Eu acho que mais contemporaneamente que a gente tem esse protagonismo, né, de sacerdotes de religiões afro-brasileiras na liderança do movimento negro, mas acho que também nos Estados Unidos acaba tendo muito cristianismo porque eles tiveram uma formação cristã muito diferente da nossa, né, com essa ênfase protestante, né, o protestantismo estadunidense que criou grandes líderes, né, líderes que têm oratória, que têm toda aquela experiência de igreja, né. Então acho que são esses processos esses processos históricos que divergiram ali muito no século XX, principalmente. E o do islamismo, eu já vi algumas entrevistas. Eu vi uma entrevista uma vez do Muhammad Ali falando justamente da relação política dele com o islamismo, né? Alguns líderes romperam com o cristianismo justamente por ser uma religião de branco, né? E aí se voltam para o islamismo buscando essa ancestralidade, essa espiritualidade, essa cultura negra. Então tem também uma carga política muito grande nessa conversão, né? Sim. E existe, de certa forma, ainda muita influência de grupos muçulmanos, né, nas religiões de matriz africana hoje, principalmente Quimbanda, tem grupos de Jurema, Quimbanda, que tem influência de grupos que são muçulmanos, algumas práticas culturais ali misturadas, né? O candomblé queto, né, que é de origem iorubá e cultura orixás, também tem uma influência, porque os malês ou imalês, né, que são esse grupo islamizado, eles são, etnicamente, eles são iorubás. Então tem uma influência ali, uma troca. E na revolta dos malês lá de 1835, os iorubás também fizeram parte, porque eles se conheciam, falavam a mesma língua, eles tinham essa relação, os malês ensinavam os outros a escrever, então isso se espalhava porque eles já tinham essas relações, já se conheciam, né, mesmo em África, né. Então, etnicamente, eles eram, a princípio, iorubás, né, que depois também o islamismo se espalha por vários lugares da África. Verdade. Mari, desculpa, muito interessante o personagem Semi ser perseguido pelo pai pastor da igreja por querer ser músico. Porque muitas igrejas, mesmo hoje, proíbem seus membros a serem músicos, seguir seus talentos? Acho que é um pouco de medo, né, da pessoa descobrir um outro mundo, assim. Apesar que tem muito músico que começa em igreja, né? Inclusive, grandes cantores de música negra norte-americana começaram em igreja, né? Aretha Franklin. Nossa, a Whitney Houston, né? Também. É interessante porque
tem a questão do pânico moral, tem a questão do pânico satânico, tem a questão de para eles não descobrirem que tem um mundo fora da igreja, né? Tem um mundo inteiro fora da igreja, possibilidade. Música que eles podem ouvir. E o medo deles descobrirem que lá é melhor que aqui, né? Tensa, tensa, tensa. Porque foge também das estruturas de dominação, né? A questão do controle também, é mais fácil controlar, né? Quando tá fora e não toca, não experimenta, autonomia também, né? Eu acho interessante que no final tem uma cena que também mostra alguma coisa relacionada a se limitar, que é, por exemplo, o Faísca, né? Que é o que tem o chapéu redondo, que é o gêmeo do chapéu redondo. Que ele, né, spoiler, né? Claro que ia ter spoiler, que ele vira vampiro e tem vida eterna, né? Então ele encontra o semi-idoso. E eles querem ouvir ele tocar, mas numa guitarra que seja antiga, que não seja eletrônica, que não seja da época que eles estão ali agora, naquele momento. E então é a coisa do voltar à origem, voltar àquilo que era no começo, que parece mais original, que parece mais... Tem algo diferente ali dele. Aí ele pega aquela guitarra, aquela específica que é da época antiga deles. Isso para mim me chamou a atenção, porque isso tem cara não é culto no sentido de seita, mas isso tem cara de um culto, tem cara de algo sagrado. Dele tocar algo, aquilo é sagrado, não é pegar o eletrônico, não é pegar o que segue a onda. Para mim isso foi interessante, porque ele tocar com aquela antiga era como se fosse, até os vampiros ali tiveram que ceder para aquele momento. É aquilo que traz a união da música, né? Que acorda os ancestrais, né? Como eu falo. É aquele instrumento original ali, né? É interessante, porque a música ela se torna sagrada nesse filme. Não é só o voodoo, não é só o amuleto, é tudo aquilo que envolve esse transcendente que ele gera juntos, né, um com o outro. E o fato de um dos dois irmãos se tornar vampiro e ele simplesmente ele não assimilar a mente hegemônica, ele deixa o outro viver. Ele tem uma ruptura aqui. Né? Ele vira vampiro, mas ele mantém a individualidade dele, né? Sim. Ele não age como os outros. Ele fez um pacto com o irmão dele de não matar o Semi, de não transformar o Semi. Só se ele quisesse, né? Ele faz. Que aí volta aquela proposta do demônio, né? O demônio está fazendo a proposta. Se você quiser, eu te dou vida eterna, né? E isso ele fala: não, eu cumpri aqui o que eu tinha que fazer da minha vida, eu tô feliz, e achei meu propósito e tá bom, né? Agora, eles respeitarem isso, então ele não se rendeu à hegemonia, ele não se rendeu àquela mente universal que o vampiro ofereceu. Sim. Isso é muito massa, porque até o fim houve uma resistência, mesmo aqueles que tiveram que pela violência, ser arrastados na onda colonial, ainda há resistência entre essas pessoas. Isso para mim é fantástico. A Yasmin falou da encruzilhada, né? O Crossroads. Eu estava tentando lembrar esse nome, que é o nome em inglês, que é Crossroads. A Claudia Antonieta, o filme Coração Satânico, com Robert De Niro na pele do diabo, remete a essa história, mas o Robert incorpora
se esconde num rapaz branco, vive as lembranças desse rapaz. Uau, não vi esse filme. Tem esse, eu vi também, esse filme não faz muito tempo. Nossa, isso eu não sabia. É da mesma época também, é de 87. É muito bom esse filme. O Robert Que De massa! Niro em um grande momento, assim. Ah, cara, que massa. Peixe Ramas, professoras Ângela e Inês, bem que poderiam fazer mais lives juntas, seria show. Ah, mas você não viu? Você não viu, querida? Que olha, se vocês entrarem no canal aqui e ir na aba ao vivo ou na aba live, já tem live agendada com nós duas até dezembro. Então, uma vez por mês eu tô aqui. A Inês vai bater ponto aqui no canal, gente. Sim. Todo mês, toda primeira semana do mês, Inês Barreto está aqui, sim, com exceção de outubro, porque outubro ela vai falar no fim do mês, perto do Dia das Bruxas. Sim. Pense o que vai vir por aqui, gente. Vai ter live com a Inês até dezembro e por enquanto, estamos até dezembro, mas daí depois a gente conversa, né? Vai pensar, Senão vai ser muita arte que eu tenho que fazer de uma vez só. Uma coisa de cada vez, né? Vocês não imaginam que eu mandei um e-mail para a Inês com todas as artes até dezembro de divulgação de todas as lives, que eu nem sou ansiosa. E eu imagino a cara dela abrindo e-mail com aquele monte de arte até dezembro. Aí você tinha me falado, eu vou fazer desse mês, depois a gente vai fazer os outros. Eu falei, tá bom. Aí eu abri e falei, nossa, eu fiz todos, tá bom, vou salvar já. E aí já tô vendo aqui, tá ótimo. A ansiedade falou mais alto, gente, mas tá todo agendado, já tá, é só você entrar na aba de vídeos ao vivo aqui do canal. Até dezembro já está agendado. Você ativa o sininho ali na live, mas já marca na agenda, porque você não pode confiar no YouTube para te avisar, tá? Já marca na agenda as lives, que toda primeira semana do mês está maravilhosa. Inês Barreto aqui, e a gente vai tocar o terror, né? Porque terror nunca é demais. É esse livro aqui, né? Sacerdotisas, Vuduns e Rainha do Rosário, Mulheres Africanas e Inquisição em Minas Gerais, é isso, né? Isso. Tem até algumas lives do professor Aldair aqui no YouTube que ele explica também, é bem legal. Foi um dos livros que ajudou a fundamentar o enredo da Viradouro, da Escola de Samba, que eles ganharam fazendo eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, eles fizeram um desfile sobre Bessem, que é a divindade cobra dos Voduns, né, que tem aqui no Brasil também. Eles ganharam, foi um desfile lindo. Então foi um dos livros que fundamentou também, é bem legal. E o desfile da Viradouro, vocês acharem no YouTube também, fala muito desse universo, é muito legal. Massa. A Helena Five está agradecendo aqui sua resposta. Peixe Ramas, a parte da música me fez sentir como em um grande abraço roda, tipo, em segundos você vive décadas de arte pura, cheia de diversidade. Sim. Cara, que cena, né? Não dá nem para explicar, porque aparecem ali sacerdotes, né? Aparecem músicos, rappers, aparece de tudo ali, né? Dançarinas e é um tipo de cena que eu não sei se alguém conseguiria descrever exatamente o que está acontecendo ali ao mesmo tempo. Mas realmente transporta a gente, mesmo que a gente não tenha muito contato, né, com essas culturas, eu acho que é uma forma de também acessibilizar um pouco do que é a sensação dessa multiplicidade cultural, né? Sim. Música e magia se misturando. É isso, eu acho que é isso, você conseguiu captar a música nos ritos religiosos, na magia, na religião, ela potencializa algumas coisas, né, Inês? Poemas, músicas, que nem os pontos cantados. E até, né, até nos rituais cristãos católicos, né, a música tem essa... primeiro, essa coisa de te conectar com uma coisa transcendental, né, da concentração, né, acho que quando você... Por exemplo, canto gregoriano, uma coisa que é
lindo. Você consegue se conectar com aquilo, né? Você se concentra naquilo, você fica imerso naquilo. Né? Então a música tem, acho que esse caráter muito importante num rito religioso, né? E que nem nas tradições afro, o tambor, ele né? Os atabaques, eles são divindades, né? Em algumas mais do que outras, mas normalmente o atabaque ele tem todo um preparo, né? Quando você vai saudar um altar, um congá, enfim, você bate a cabeça para o atabaque também, né? Eles são essenciais para o ritual, né? Não existe ritual se você não tiver o atabaque e o ogã, né? A pessoa que toca o atabaque e o ogã é um cargo extremamente importante em qualquer terreiro, né? Sem a voz e o atabaque, você não conduz o trabalho, né? Uhum. Isso é fantástico, porque existem segmentos religiosos que não utilizam a música, ou que têm a música por demoníaca ou maligna de alguma forma, mas grande parte das expressões religiosas transpassam, né, nessa parte do campo musical, né? Eu queria explorar uma questão que é o título do filme. Porque o título do filme, colocar como sinners, pecadores. Quem são os pecadores ali? O que pecados são trazidos à tona nesse filme? Porque nesse filme você vê trauma, você vê culpa, o Fumaça, especialmente em relação a ele carrega um tom dos Gêmeos, ele é mais sombrio, ele é mais sério. Parece que ele, em específico, ele carrega uma culpa maior, e ele coloca que ele é um soldado, e ele tem problema do tremor nas mãos, e tem várias questões ali, camadas que o ator brilhantemente fez diferenças grandes entre os dois personagens, mas esses pecados, né? Porque o título remete a um discurso cristão. O conceito de pecado não existe em todas as religiões, especialmente nas religiões de matriz afro. Não, né? Você pesquisa questões específicas ou está inserida também em contextos específicos. Esse conceito de pecado é complicado, né? Ele é um conceito cristão, né? Acaba passando para outras religiões pela influência massiva do cristianismo, né? Mas não existe isso de que você vai na maior parte das cosmovisões, né, que a gente fala umbandas, que umbandas tem várias visões, mas não existe essa noção nem de inferno, né, nem de uma purgação, né? Normalmente a visão das religiões afro é que você tem que equilibrar a força de vida, né? São coisas que se desequilibram e que te deixam mais próximo da morte prematura. Então, você reequilibra o seu axé, você reequilibra a sua cabeça, a sua força vital. Como você vai fazer isso? Além de ter rituais, oferendas, tal, é seguir uma vida boa, né? Então, você tem umas certas condutas éticas que te ajudam, né? E aí você tem também a coisa do orixá, né? Quem é iniciado para determinados orixás tem determinadas condutas que precisam ser seguidas para você não desgastar o seu axé, para você se conectar com o seu axé. Não é uma noção de pecado. Se você escolher não fazer aquilo, é uma escolha sua, você vai ter que arcar com essa consequência, mas você não vai queimar no inferno, né? Exato. E aí acho que vem essa ideia do pecadores também, porque eles representam tudo que para o que seria a hegemonia daquela sociedade é um pecado, né? Eles né, falam que eles foram para a guerra, eles trabalharam com a máfia, tem toda a questão amorosa, sexual, que nenhum deles é casado, tem outras parceiras, para essa sociedade extremamente conservadora é considerado um pecado, é errado.
né? Tem várias questões ali. Eles têm uma questão com a igreja, né? Porque o pastor, o pai do Sam, é tio deles, né? E Exato. eles têm esse afastamento. Então, tipo, eles representam tudo que para a hegemonia daquela sociedade é um pecado, né? Esse título, Inês, eu tô viajando agora, tá? Não tô, tem embasamento nenhum, mas assim, tô viajando mesmo. Porque esse título me incomodou, porque é o título do filme. Ou seja, aqui é uma metalinguagem. Para mim, me dá a impressão de que o título é o nosso olhar sobre eles. Também, É como a lente do racismo e da intolerância religiosa vai fazer com que a gente os enxergue. Então, para mim, porque o título é para nós, o título não está dentro da obra, o título está fora da obra. Então, parece que assim, é como se tivessem sinalizando para nós, ó, esses são os teus pecadores, aqueles que você enxerga como pecadores. Para mim, é um desafio esse título. E o cartaz também coloca eles para serem enxergados, né? Aquele que são os principais atores ali, os principais personagens, bem de frente, né? Uhum. E ainda aquele que vai se tornar o vampiro, ele tem um sorrisinho no rosto. Não dá para ver o olho de nenhum dos dois, porque eles estão com a cabeça meio baixa, mas aquele que vai se tornar. Então, aquilo é provocativo. Sim. Para mim, assim, eu fiquei pensando, o título é feito para cristão. Eu acho que o título também é feito para ficar um pouco no universo que a gente está mais acostumado do vampiro. Né? Porque o vampiro que a gente. O vampiro ali, descendente do Drácula, que a gente está mais acostumado, né? Tem essa coisa do pecado também, né? Ele é imortal porque ele faz um pecado mortal, enfim, né? Os vampiros têm isso. Tem tem essa ideia do pacto e tem a coisa do assassinato, né? O vampiro ele existe baseando no assassinato de outras pessoas. Então acho que também é uma conexão com o universo que o público está mais familiarizado a ver vampiro. Apesar que eu já vi comentários do tipo, fui assistir sem saber de nada e não tinha a mínima ideia que era um filme de vampiro. Quando o vampiro apareceu, eu fiquei em choque. mas acho que o diretor tentou, sabe? Tipo, fazer uma conexão com o que seria um universo mais tradicional. E aí, quando você vai assistir, ele quebra um monte de paradigmas de vampiro ali, né? Sim, verdade. Nossa, é legal conversar, porque a gente vai entrando numas piras aqui, é massa. E eu tenho a impressão que tem o povo entrando em outra pira aqui no chat. Olha a Lena Five aqui, maravilhosa. Como autista, é muito interessante ver quantos autistas são macumbeiros. Mesmo com a frequente hipersensibilidade auditiva, o ritmo dos atabaques é regulador. E aí, Peixe Ramos comenta, concordo com você, Lena Five. Sou TEA e estudo bateria, que apesar de ter o som agressivo, precisa ser ordenado de alguma forma. Tambores regulam mesmo muitos autistas na minha comunidade. Porque o ritmo do atabaque, ele né, você tem diferentes toques, mas eles são sempre os mesmos ritmos, né? Ele também é circular, né? Ele vai sempre sendo igual, então acho que isso ajuda também. Na questão do transe, tem isso, né? O ritmo ser sempre igual te leva a um estado de consciência que facilita o transe, né? Também tem isso. Sim. Eu sou assim, me incomoda muito quando eu não estou incluída no barulho. Então, se não é uma música que, né? Então, se eu fui pro show da Madonna em Copacabana, eu sou autista. Foi corajosa. Ou inconsequente. Eu nunca, um pouco dos dois. Em relação a mim, eu geralmente penso sobre a inconsequência mesmo.
Mas eu fui com um casal de amigos, né? Claro, um deles é psicólogo, então ajudou muito. Ajudou. E aí, o Felipe e o Leandro, beijo para vocês que me socorreram, né? Mas assim, não tive crise, né? Então, mas o barulho que ele faz um sentido, isso também tem uma questão, né? E essa questão também cadencial, né? Dos tambores, né? Isso é muito, muito legal. Quando eu morei em Moçambique, né? Eu era cristã na época, né? Então, na própria comunidade cristã ali em Moçambique, claro, sempre tinha tabaco, sempre tinha os tambores, né? Então, é uma característica que mexe com a gente por dentro, né? Sim. Não sei nem explicar o que acontece. Mas essas congadas, essas festas populares afrocatólicas também mantêm o tambor. Né? Uhum, verdade. E o próprio voodoo, né? Nos Estados Unidos, ele não tem como separar o voodoo de New Orleans do catolicismo. É muito próximo também, né? É verdade. Tem essas questões também. E a Lena Five, eu sempre vi o título Pecadores como uma grande ironia. Isso é interessante também. Também. Que É uma massa. visão boa também. Uhum. É muito interessante. É. E eu vi por entrevistas, né, tanto com o Ryan Coogler quanto com o Michael B. Jordan, falando que eles tinham rituais nas gravações, né? Rituais que traziam a música, que traziam a batida dos tambores, que traziam essa espiritualidade, né? Até quando eles foram receber o prêmio do elenco, né? Eles agradeceram especialmente pessoas ali que estavam que dirigiu esses momentos rituais também com os atores. E eu achei isso extremamente interessante, porque para quem é cristão vai dizer que, né, olha, virou baderna, virou, né, só falta ter orgia, né, daí já começa a ter os fetiches brancos no meio, né. Então tem todas essas estruturas, essas camadas que para mim são. Cara, eu acho que a gente devia ver pecadores pelo menos uma vez por mês. No mínimo. Peixe Dá Ramos. para dá para fazer uma tese em cima de pecadores, né? Cara, pior que dá. O título, para mim, amarra toda a trama. É uma palavra que diz tudo. Diz muito, né? Assim, eu acho que o título foi uma sacada fantástica, porque pense, o racismo e a intolerância religiosa, quando a gente fala de violência por intolerância religiosa, eu ouço muito e recebo muitos comentários no sentido: você está sendo intolerante contra cristãos. Uhum. E é um papo muito semelhante do racismo reverso. Sim. Tá no mesmo universo ali, na mesma semântica. Exatamente. Eu tenho uma impressão que as pessoas não têm noção do que significa ser de fato intolerante. Religioso, principalmente as pessoas no sentido dos cristãos mesmo, quem está no poder hegemônico, quem está numa religião monoteísta, que tem poder hegemônico por trás, que tem economia a favor, que tem políticas a favor. E eu tenho a impressão que esse filme pode soar como um grande ato de intolerância contra cristãos. Uhum. E acho que se tiver algum cristão assistindo aqui, o que eu acho muito difícil, o meu canal não é muito. Não são muito fãs do meu canal, né? Mas assim, eu acho que é um desafio para quem é de religião monoteísta começar a analisar o quanto
historicamente, né, as religiões cristãs, elas se beneficiaram historicamente da economia, da política, das leis, da legislação, e isso vai ter um peso, né, na questão da crítica religiosa. O que você acha disso, Inês? Não, eu concordo 100%, assim, não tem como você ser intolerante contra a religião que é a dominante hegemônica, né? A gente tem hoje no papel um Estado laico, sim, mas quantos por cento da população se identifica como cristão de alguma maneira e quantos cristãos estão em estruturas de poder que afetam a vida de todo mundo? Uhum. Né? No Brasil, até a década de 60, terreiro era proibido de ter por lei. Né? Isso é ontem, né, em termos históricos. Então, eu não posso dizer que quem é de uma religião subalterna está sendo intolerante com quem é de uma religião hegemônica. Até porque quem é de uma religião que não é hegemônica está vivendo sob essa lei. Né? A gente tem bancadas cristãs. A gente tem instituições cristãs que têm influência muito grande e muito articulação com governos. Né? Uhum. Um exemplo, a gente não tem uma lei de aborto aprovada até hoje por conta de ideologia cristã. Mulheres que não são cristãs estão tendo seus corpos regulados por uma ideologia cristã que elas não seguem. Então não tem como eu ter preconceito contra alguém que está no topo, né? Uhum. E aí eu acho que quem é cristão não consegue entender o que é isso, né? Não, eu tô falando mal, eu não tô te proibindo de ir na igreja, eu não vou proibir uma procissão de Sexta-feira Santa, ou não vou proibir um show de uma banda gospel, como o cristão proíbe manifestações religiosas que ele não gosta. Se ele não pode proibir por lei, ele proíbe na marra. Quantos terreiros depredados a gente vê notícia toda semana aí de algum terreiro que sofreu depredação? De gente que não pode sair na rua usando branco, usando guia, usando pano na cabeça, porque vai sofrer alguma represália de vizinho na comunidade onde mora. Não, né, não é uma intolerância, todo mundo pode ser criticado, né, numa democracia, mas não é uma intolerância, né? Até em questão de grupo. Quem é de religião menor não tem nem força para fazer alguma coisa contra uma religião que é a prioritária do país há 500 anos. Uhum. Que deixou de ser religião oficial do Estado outro dia também, quando o Brasil virou uma república, né? Porque até 1889 o Brasil era um país católico, na lei, que tolerava alguns espíritas e evangélicos, né? E mesmo setores evangélicos demoraram um pouco ainda para convencer o governo de que estava tudo bem eles chegarem aqui. Uhum. Exatamente. A Cláudia Antonieta aqui, os brancos eram com complexo de perseguição, não sabem o que é uma strange fruit ou buscam esquecer. E nos Estados Unidos isso está muito acirrado, né? A tensão racial, a questão da imigração lá tá muito acirrada. Eu acho que esse filme também responde um pouco esse momento, né? Uhum. Porque tirando ali aquele núcleo dos fazendeiros da Ku Klux Klan, todo mundo é imigrante, né? Sim. Então, no fundo, também o filme está dizendo que, olha, essa história aqui, essa só existe porque somos todos imigrantes, né? Porque as pessoas negras, ok, nascidas lá, mas herdeiros, né? Descendentes de quem foi forçadamente ser imigrante nos Estados Unidos. E aí os chineses, os irlandeses, né? Ninguém ali é indígena, né? A não ser os indígenas que aparecem lá um pouquinho para fazer o deles. Exato, caçando vampiro. Os indígenas estavam caçando vampiro, cara. Eu achei caçando vampiro branco, né? Eu achei também isso assim, ó. E eles vão lá avisar, né? Eles falam, olha, tem uma galera esquisita, vocês fiquem espertos. Sim! Né?
A gente pegou uns negócios que são estranhos, vocês ficam espertos. E aí acho que responde muito esse momento de muita tensão lá, né? Tensão desde lá do Black Lives Matter, mas que piorou muito nos últimos anos, né? Então, Sim, responde muito esse momento político dos Estados Unidos, né? com certeza. É assim, e a gente, que é sociedade ocidentalizada, né, bebe disso. Tá? É isso também aqui. Né? Não tem. Não dá para dizer que a gente é melhor, porque mesmo que não tenha políticas de Estado igual dos Estados Unidos, o genocídio negro é diário no Brasil. E o feminicídio, o genocídio negro, o genocídio, a matança sistemática de pessoas trans, de pessoas LGBT. Então, isso continua, né? A luta dos direitos indígenas, né, que ainda está brigando por conta do marco temporal, que é uma coisa completamente absurda. Exato. Um grupo que foi apagado do país por muito tempo. Né? E que estão perdendo, que estão lutando. É o grupo que luta pela preservação dos rios, que as grandes multinacionais estão querendo tomar conta, Vale do Rio Doce e tantas outras ali, e o grupo que está na luta corporal, levando tiro, são os indígenas. Na linha de frente são os indígenas, que era um grupo que era também institucionalmente tutelado pelo governo até a Constituição de 88. Né? Exatamente. E ainda que a nossa Constituição foi fundamentada no cristianismo. Sim. A moralidade cristã está ali. Como na pesquisa da Jussara Cardoso, que tem lives com ela aqui no canal, mulher é objeto na legislação até pouco tempo atrás. Acho que foi o novo Código Civil, que já é dos anos 90, que reparou isso, né? Que resolveu a questão de divórcio, união estável, né? A minha mãe conta isso. A minha mãe casou com meu pai em 81. E ela fala que quando. Né, minha mãe sempre trabalhou, ela era secretária de uma grande empresa na época, ela foi fazer um crediário e não permitiram porque o meu pai tinha que autorizar. Eles eram casados, sei lá, fazia um ano. E ela ficou puta e ela voltou no dia seguinte com um documento que não tinha o nome do meu pai, falou que era solteiro e fez o crediário. Que ótimo. Isso, 80 e pouco, assim, foi um pouco antes de eu nascer, 40 anos atrás. Né? A minha avó só foi ter um CPF quando meu avô morreu, em 99, 2000. Então, nossa. 20 e poucos anos atrás, né? Acho que a gente tem direitos civis como mulheres que não estão plenamente garantidos dos anos 90 para cá, né? O próprio uso de anticoncepcional, recentemente, né? Sem autorização do homem, isso aqui. O negócio de ligação de trompas. Isso. Que até 2, 3 anos atrás o marido tinha que autorizar se a mulher fosse casada. Então, quem é cristão tem o poder do seu lado. O poder de legislar o corpo alheio. Né? E quando você vê um filme como Pecadores, você vê uma liberdade, uma autonomia, uma resistência que é estranha a esses moldes cristãos, essa moralidade, né? E acho que por isso que o título chama tanta atenção em relação a tudo que se vivencia ali dentro. Mais alguma questão que você acha interessante comentar sobre o filme? Acho alguma coisa que a gente não comentou? Tem duas coisas que acho que a gente não falou. Uma que é o negócio dos gêmeos, que eu acho também que foi muito legal. Os gêmeos são muito importantes na cultura iorubá, né? Que você tem um orixá, que é Ibeji, que são os irmãos gêmeos, que aqui no Brasil foi muito relacionado com Cosme e Damião, né?
E aí teve uma época que eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre o dia de Cosme e Damião, e aí eu fui ver uns estudos que falam que os povos ali daquela região, né, Nigéria, Benin, que é de onde vem a maioria negra dessa região dos Estados Unidos, né, do Vodun, tem uma incidência muito grande de gêmeos, assim, é a maior do mundo, geneticamente. Sério? É o grupo étnico que mais tem gêmeos, muito mais do que grupos brancos e muito mais do que asiáticos. Então, por isso faz sentido, né, você ter uma divindade gêmea tão importante para aquela cultura. Que massa. E são os gêmeos, essa divindade que protege da morte prematura e protege, né, tem essa ideia que protege as crianças, e tem uma tradição de que quando um dos gêmeos morre, o outro tem uma representação dele, que ele vai cuidar e carregar até morrer, porque eles entendem que são a mesma alma dividida em dois corpos. Nossa. E aí eles colocarem, né, os gêmeos que estão sempre juntos, que vão para guerra juntos, que trabalham juntos, e aí um morre e o outro vive eternamente, né? E aí, assim, aquele simbolismo da morte. Ele morreu, mas o espírito dele vai viver eternamente, né? Foi mostrado, enfim. Sim. E aí o outro vai viver eternamente, então ele vai ter que cuidar daquele pedaço da alma dele para sempre, né? Uhum. E aí é um ator que faz os dois, né? Uma Também aula tem só. essa coisa da divisão, da alma só. Isso eu achei também essa coisa dos gêmeos muito significativa, Nossa, eu não pensando sabia nesse disso. simbolismo. Quando eu descobri isso, eu falei assim, não, faz todo sentido a importância que essa divindade, né, que Beji tem para essa cultura, né? Porque é Sim. uma incidência muito grande de pessoas gêmeas. Também não fazia ideia, assim, que tinha essa. E a outra coisa que acho que vale lembrar também é que a primeira personagem ali do núcleo deles a virar vampira é a moça que é branca, né? Que tem ascendência Uhum. negra, mas que é meio branca. Que ela fala, eu tenho não sei quantos por cento de sangue negro. Sim. Que era uma forma de se contar é, quem ia ser segregado ou não, né? Quantas porcentagens você teria de sangue branco e sangue negro. Ah, sim. Então, a primeira a ser absorvida ali pelos vampiros e a esquecer o que ela era é a pessoa que é mais branca, né? Que é mais aceitável, né? Que consegue se integrar melhor. E a Uhum. primeira a atrair a sua comunidade, né? Os seus ancestrais ali, os seus amigos dentro dessa nova Sim. ordem que acolhe ela, né? Eu também acho isso uma semiótica bem significativa, assim, Cara, pensar nisso. cada detalhe, né? E aí você falando da questão dos gêmeos, de uma alma só, eu lembrei da cena em que o gêmeo encontra o Semi mais velho e eles falam do dia, daquele dia. É, A forma como ele fala, foi a última vez que eu vi meu irmão. E foi a última vez que eu vi o sol nascer. é, Então, é isso que você explicou sobre os gêmeos, potencializa essa lembrança, essa marca. Porque os dois colocam que eles lembram daquele dia diariamente, todos os dias. Aquilo ali vai revivendo, né? E é assim, com toda a violência que aconteceu naquele dia, para eles foi o melhor dia da vida deles. eles os dois falam isso, né? Uhum. É. Com toda a violência que aconteceu naquele dia. Então, isso é chocante. E me faz pensar justamente nisso, né? Como é que a violência é parte dessa vida, né? Dessa comunidade, né? Ela não apaga o que existe de bom, né? Exato. O que eles viveram ali não é esquecido. Né? É. Peixe Ramos, a participação indígena me pareceu reparação. Me enganei? Eu senti mais como uma forma de lembrar que também eles estão ali, sabe? De que veio alguém antes que percebeu as coisas antes deles, antes dos negros, né? Que estavam Uhum. lá já e que perceberam antes e que porque eles conhecem aquela terra melhor do que ninguém, né? Então, eu senti que foi meio isso, assim, de ter. Porque eles aparecem muito pontualmente ali no começo, né? Quando a ação toda se desenvolve, já
já foram embora, né? Tem, me pareceu muito uma postura de guardiões da Terra. Eles são os guardiões, eles estão. Porque eles já. A postura deles na hora que eles aparecem é essa. É mesmo. Estão caçando praga, né? É muito legal mesmo. Mari, deixa eu ver aqui. Tem uma fala no filme que diz que a música atrai o diabo. Eles eram pecadores por atrair o diabo, os vampiros. Os vampiros querem possuir os talentos dos negros. É essa questão de sugar, né? Muito bom. Vou ter que assistir esse filme outras vezes e ver tudo isso. Vejamos, assiste a live, vai assistir Pecadores. Lena Five, Ângelo, os indígenas sabiam dos vampiros e os caçavam. E em Bem-vindos a Derry, são eles que sabem primeiro da coisa e a cerco. É verdade. E em Bem-vindos a Derry, os indígenas têm participação crucial na série. Eles que têm a chave de tudo ali. Então, eles não são como em Pecadores, eles não fazem uma parte ali, desaparecem. Em Bem-vindos a Derry, eles são cruciais no enredo. Então, realmente vale a pena, quem não viu, né? Você também não viu, né? Preciso. Eu fiquei assim. Mas já me falaram super bem. O povo que fica babando em Stranger Things, eu fico, coitado. Me falaram a mesma coisa. Teve um amigo que assistiu e falou a mesma coisa. A única coisa que eu gostei em Stranger Things foi o cara mais legal, o roqueiro que apareceu, porque o Ed, né? Porque ele tem uma questão de uma ponta histórica dos meninos, dos meninos que foi morto, né, por causa de pânico satânico, né, nos Estados Unidos. E naquela época, né, são 80, 70. Exatamente. Então, ele é a representação dessas figuras históricas, né, pessoas que realmente morreram por causa do pânico satânico. Então, realmente, Stranger Things, para mim, só salva o Ed, o resto pode jogar fora. Eu gostava muito no começo, as primeiras temporadas eram legais, tá? Mas esticaram demais, se perderam muito ali. No Lovecraft Country tinha uma personagem indígena também, que era até aquela ideia dos dois espíritos, né? Que seria uma pessoa trans. Mas ela também não aparece tanto, assim, aparece mais justamente para mostrar justamente esse papel da violência, né? De como é que o indígena não se encaixou ali. Mas tem essa personagem que até é uma atriz que é nativa, né? Das nações nativas que faz esse papel. Ah, legal. Agora, para quem não entendeu a referência a dois espíritos, gente, tem uma playlist aqui no canal chamada Inversões de Gênero, e nós estamos tratando, né, de várias situações de inversões de gênero, e também dentro dessa playlist nós falamos especialmente sobre a realidade trans e sobre a questão de dois espíritos entre povos nativos, tá? Então, indígenas, e nós vamos trabalhar várias culturas e ver que não existe um fenômeno só. São questões bem específicas em cada cultura, tá? Então, vão lá depois na playlist Inversões de Gênero maratonar. E o Marcos Silva fala o seguinte: com respeito à mestiça que é transformada, tem sentido na cultura deles. Os mestiços têm forma de traidor. Isso é explícito no filme O Homem do Jazz. Tem isso também, né? Uhum. Verdade. Aqui tinha um pouco disso também, né? A história dos mestiços, dos mulatos serem menos inteligentes, né? Serem o pior das duas raças, né? Aqui teve um pouco disso também, né? Verdade. Essa questão de a hipersexualização também das mulatas. Da mulata. Exatamente. Gente, muito obrigada, viu, gente, pelas contribuições todas. Inês, que delícia conversar com você, sinceramente.
Trocar figurinha é uma coisa muito boa, porque a gente sai daí querendo rever o negócio e É. né, olha isso aqui. Obrigada pela sua presença, Inês. Muito obrigada por todas essas conversas que a gente está construindo aqui. Tenho certeza que isso aqui vai gerar mais conversas e mais coisas. E a ideia para uma tese de doutorado, gente. Fica aí. Hashtag fica a dica. Ou pelo menos um artigo, né? Vai sair, né? Vai sair uma coisa, né? Interessante. Lembrando, gente, que dia 15 de março, exatamente dia 15, vai ser a cerimônia do Oscar 2026. Esteja torcendo, são 16 indicações para pecadores. Dessa vez eu não vou ficar triste, não, se o Brasil perder para o Michael B. Jordan, tá? Não, e eu acho que esse Oscar aí é dele, viu? Tomara. Torço muito pelo Wagner Moura, mas acho que esse é dele. O Brasil vai ganhar melhor filme estrangeiro já. Né, de novo. E eu tenho certeza que o Wagner Moura vai aplaudir o Michael B. Jordan, vai adorar, porque a gente já falou no começo que o Wagner Moura tem uma participação especial. E hoje saiu, ele deu numa entrevista lá, da campanha lá, do Oscar, de que o acompanhante dele vai ser o Lázaro Ramos. Uau! Ele vai levar o Lázaro Ramos, eles são muito amigos há muitos anos, né? Então ele falou que nesse momento ele ainda vai levar o Lázaro Ramos no. Nossa, que legal isso, cara. Vai ser muito bom. Então já marquem na agenda, assistam o Oscar, né, dia 15 de março de 2026. E a gente vai torcer com certeza. Mas, assim, eu preciso dizer, né, que a minha visão das coisas que a gente conversa, Inês, não é a mesma depois das nossas conversas. A minha também. Abre muito mais, assim. Eu agradeço. Exato, eu agradeço de coração a sua disponibilidade, seu carinho. Lembrando, pessoal, que é o Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, que patrocina essas lives maravilhosas. Nossos convidados são remunerados, tá? A gente tem que valorizar a pesquisa. Não convide pessoas para o seu canal sem remunerar adequadamente. Não convide mulheres para palestrar, te explicar coisas de graça, porque pesquisa é trabalho, tá? Então, eu agradeço também o Espaço das Deusas por proporcionar momentos para a gente receber pessoas incríveis como a maravilhosa Inês Barreto, nossa historiadora do coração. Tá? Eu agradeço de estar aqui todo mês, tem sido muito legal. E todo o acolhimento da comunidade também. Estou gostando muito de participar. E aí, mês que vem, estou aqui de novo, batendo meu ponto. Com certeza. O ponto da Inês aqui já está. Deixa eu já projetar o nosso, né? Para abril. Abril vai ser um negocinho mais assim. Pé na porta, né? Deixa eu compartilhar a nossa live de abril, gente. Vocês já fiquem, já agendem, né? Olha só que maravilha, gente. Dia 1º de abril. Não é mentira, tá bem? Vamos falar sobre fascismo místico. Olha só. Já se prepara, porque a gente vem com o pé na porta mesmo. Esse aí dá para render muita coisa e não vai ser tão divertido. Não, mas já chama o seu tio do Zap para assistir, tá? Chama aquela pessoa que fica perturbando e mandando fake news para você. Já diz, 1º de abril vai ter um negócio legal. Porque, olha, a gente vai conversar e vai ter umas questões importantíssimas para a gente perceber ao nosso redor, né? Que está muito mais perto do que a gente imagina. Então, já se preparem, gente, as lives com Inês Barreto. Então, primeira semana do mês, a primeira live do mês vai ser com a Inês, fora outubro, porque outubro nós vamos fazer dia 30 de outubro, que vai ser nossa live de Halloween. Ai, que legal! Especial, né? Especial de Halloween vai ser com a Inês, viu? Então, bota na agenda, não esquece, tá? Eu agradeço a participação de vocês. E qualquer coisa, na sexta-feira, agora às 19 horas, nós vamos falar sobre semiótica babilônica.
Exatamente, a semiótica nasceu na Babilônia e a gente vai lá para trás na história para conhecer e entender isso na sexta-feira, agora às 19 horas, tá bem? Não percam, gente. Quer se despedir? Fica à vontade, Inês. Obrigada de novo de estar aqui. Foi um papo muito legal, um filme que eu gostei muito. Então, fico muito feliz de falar dele e da gente poder viajar aqui e pensar, né, várias leituras. E aí é isso. Quem não quiser aí me seguir nas redes sociais, eu tenho uma newsletter. Na minha newsletter eu cheguei a falar um pouco do filme quando saiu, quando eu assisti, na verdade, né? Depois um tempinho depois que saiu, falei um pouco também do filme. Então fica aí o convite para seguir e aí mês que vem a gente se vê de novo. Você quer falar um pouquinho só sobre o seu projeto dos quadrinhos? Então eu tenho um projeto com meu marido, né? O Pontos Ilustrados. A gente até tá num hiato no momento que precisamos parar para ver outras coisas, né? O meu marido é ilustrador e quadrinista, o Bruno Brunelli. O Bruno já ganhou o HQ Mix, já tem um trabalho bacana de quadrinhos. E aí o Pontos Ilustrados é um projeto que ele começou a fazer para desenhar, né, ilustrar os pontos cantados de Umbanda. E aí foi crescendo, né? Ele começou com o Instagram e foi crescendo. Depois que a gente começou a namorar, que a gente se casou, eu vim junto, então eu ajudo ali, eu não desenho nada, mas eu ajudo em pesquisa, faço texto. E ele tem alguns gibis lançados, né? Tem o Pontos Ilustrados, que é um compilado de vários pontos desenhados, e tem um gibi que conta a história do Zé Pilintra, né, que até a gente falou um pouquinho da história da malandragem, a gente fez algumas pesquisas de histórias diferentes do Zé Pilintra, e aí ele montou uma de como o Zé Pilintra sai lá, né, da Jurema, vai para no Rio de Janeiro e vira o malandro que a gente conhece. A gente tem também um livro ilustrado contando a história da Maria Padilha, né, que é uma pombagira muito famosa no Brasil. Então a gente entra lá no site Pontos Ilustrados, tem, ou no Instagram, mas no site tem lá nossa lojinha para quem quiser ver os gibis, e tem outras coisas, camiseta, enfim, caneca e tal. Eu até tenho uma caneca aqui, a minha caneca é desenhada por ele, que é o Exu Tranca-Rua, do Tranca-Rua dos Fascistas. Esse aqui também tem pôster, esse aqui a gente vendeu muito pôster disso já. Ai, que massa. Então fica aí para seguir a gente também. No Instagram a gente está menos presente porque a gente está fazendo uma outra HQ. A gente está fazendo o quadrinho da Maria Navalha, que é uma das amigas do Zé Pilintra. E aí estamos se dedicando nesse agora com o roteiro meu e desenho dele. Ai, que máximo. Ó, gente, tá na tela e tá no chat www.pontosilustrados.com. Entra lá, a gente só tem ilustração massa, tá vontade. Olha, se eu fosse rica, eu não seria rica. Teria gastado tudo já. Eu não seria rica. Porque você entra lá, é uma coisa mais linda que a outra. Então, acabou a live, já entra lá no site e aproveita e conhece esse trabalho incrível, que amanhã eu vou na minha caixa postal pegar os meus quadrinhos, que eu tô louca para pegar eles para devorá-los, né? E vai ter leitura deles no canal, tá? Eu vou gravar a leitura aqui para vocês quando eu tiver com eles na mão. Obrigada, Inês. Olha, obrigada. Que esse projeto cresça, né? Que as pessoas tenham acesso e se deliciem com essa quebra de essa furada de bolha, né? Para alcançar mais pessoas. A gente deu um tempo agora, né? A gente soube se preocupar com outras coisas. E, para ser sincero, no Instagram a gente está brigando muito com o perfil de inteligência artificial, que está sendo muito mais privilegiado, mas continuamos criando aí, né? Estamos fazendo quadrinho, tem uma lojinha, tem alguns eventos também, né? Que principalmente o Bruno participa pelo ano, ainda não tem nada marcado, mas até o final do ano aí, se tiver algum também, eu aviso o pessoal. Mas aqui em São Paulo, que nós somos de São Paulo. Né? Às vezes a gente até vai para fora, mas não é sempre que dá para viajar. Então, quando tiver, a gente também dá um toque. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigada por essa live deliciosa. Nos vemos sexta-feira e nos vemos, Inês, aqui no canal, dia 1º de abril. Vamos chutar a porta do fascismo, porque é isso que a gente vive, né? Então, beijo para vocês, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Se cuidem
E até mais.